O WhatsApp apitou durante o Jornal Nacional. Era março de 2020, o mundo parava por causa da pandemia, e eu estava isolada no meu apartamento em São Paulo quando minha filha Patrícia me mandou áudio. Mãe, consegui vender sua casa de Guarujá e o Civic. O dinheiro já está na minha conta, não se preocupe. Minha mão tremeu segurando o celular. Eu nunca autorizei venda nenhuma. E o mais irônico? A Santos em Associados Imobiliária, onde ela disse ter fechado o negócio, era minha empresa há 15 anos. Minha própria filha tentou me roubar usando minha própria imobiliária, sem saber que eu era a dona. Você já descobriu que seu próprio sangue estava contando os dias para sua morte? Que eles já tinham dividido seus bens antes mesmo de você partir? Eu descobri, e posso te contar exatamente como fiz eles pagarem por isso. Sabe o que mais me impressiona? A capacidade que as pessoas têm de subestimar uma mulher de 65 anos. Para eles, eu era apenas uma velhinha confusa, isolada durante a pandemia, dependente da bondade da filha para sobreviver. Se ao menos soubessem que eu controlava um império imobiliário de 15 milhões de reais, construído tijolo por tijolo durante 40 anos de trabalho. O áudio da Patrícia ainda ecoava no meu ouvido. O dinheiro já está na minha conta, não se preocupe. Que ironia amarga. Ela falava como se estivesse me fazendo um favor, como se fosse uma filha dedicada cuidando dos bens da mãe Gagá. Mas eu sabia a verdade. Ela havia falsificado minha assinatura, forjado uma procuração e tentado me roubar usando justamente a empresa que eu fundara. Naquele momento, assistindo William Bonner falar sobre os números da Covid no Brasil, eu compreendi que não era mais a Antônia que criou uma filha com amor e sacrifício. Eu havia me tornado outra pessoa. Uma mulher que precisava proteger o que era seu, mesmo que isso significasse destruir quem mais amava no mundo. A primeira coisa que fiz foi escutar o áudio novamente. Depois mais uma vez, e outra. Não por masoquismo, mas para absorver cada palavra, cada entonação, cada mentira bem elaborada. Consegui vender, como se fosse uma negociação difícil. O dinheiro já está na minha conta. Não será transferido para a senhora, mas está na minha conta. Não se preocupe, a frase que os golpistas sempre usam. Patrícia havia sido cuidadosa, o timing era perfeito. Pandemia, isolamento social, filha preocupada com a mãe idosa. Quem questionaria uma filha dedicada cuidando dos bens da mãe? O problema é que ela não sabia que estava mexendo com a raposa mais esperta do galinheiro. Desliguei a televisão e fui para meu escritório. Lá, organizados em arquivos que ninguém imaginava existir, estavam todos os documentos da Santos em Associados e das outras 4 imobiliárias que eu possuía discretamente pela Grande São Paulo. 40 anos construindo um patrimônio, sempre nas sombras, sempre subestimada, sempre permitindo que outros levassem o crédito enquanto eu controlava os lucros. Abri meu notebook. Sim, uma velhinha de 65 anos que mexia melhor em computador que muito jovem, e acessei o sistema interno da empresa. Lá estava, um processo de venda em meu nome, com uma procuração que eu jamais havia assinado para a venda de bens que eu nunca havia autorizado. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Lá fora, São Paulo estava em lockdown, mas dentro da minha sala, uma guerra estava começando. Uma guerra que minha própria filha não sabia que havia declarado contra a pessoa errada. Para entender minha vingança, você precisa conhecer quem eu realmente era e quem eu fingia ser. Aos olhos de todos, incluindo Patrícia, eu era Antônia Ferreira Santos, viúva aposentada de 65 anos, dependente da filha para questões burocráticas, uma senhora que passava os dias assistindo televisão e reclamando das dores nas costas. Uma imagem que eu havia cultivado cuidadosamente por anos. A verdade? Eu era a proprietária discreta da Santos em Associados Imobiliária, além de outras 4 empresas do ramo espalhadas pela região metropolitana. Comecei no mercado imobiliário em 1980, aos 25 anos, vendendo apartamentos para uma construtora pequena. Meu falecido marido, João, nunca entendeu de negócios. Era um homem simples, mecânico, que preferia mexer em carros a lidar com papelada. Quando ele morreu, em 2010, eu já havia construído um império silencioso.
Patrícia tinha 32 anos na época e estava mais preocupada em gastar a herança do pai do que em entender de onde vinha o dinheiro que sustentava nosso padrão de vida. Nunca perguntou como uma viúva aposentada conseguia manter um apartamento de 4 quartos nos Jardins, uma casa na praia e ainda pagar a faculdade particular dela. A estratégia era simples. Eu era sócia oculta das empresas, com participação de 70% em cada uma, enquanto testas de ferro apareciam como proprietários oficiais. José Carlos, meu primo, era o gerente que todos conheciam na Santos em Associados. Ele sabia da verdade, claro. Crescemos juntos, ele conhecia minha cabeça para negócios desde pequena. Durante a pandemia, essa fachada se tornou ainda mais convincente. Eu ligava para Patrícia toda semana, fingindo confusão com tecnologia, pedindo ajuda para fazer compras online, reclamando da solidão. Ai, filha, não sei como mexer nesse WhatsApp, eu dizia, enquanto administrava 5 empresas pelo celular. Patrícia engoliu a encenação completamente. Ela me via como um fardo, uma responsabilidade que havia herdado quando o pai morreu. Durante as videochamadas, eu caprichava no papel. Óculos descendo do nariz, cabelo desalinhado, fingindo dificuldade para ouvir. Fala mais alto, filha, eu repetia, enquanto mentalmente calculava os lucros do trimestre. O mais cruel era perceber como ela ficava impaciente comigo. Suspirava quando eu não entendia alguma explicação. Falava comigo como se eu fosse uma criança. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com essas coisas. Deixa que eu resolvo. Ela dizia sempre que eu mencionava documentos ou questões financeiras. Ricardo, o marido dela, era ainda pior. Advogado medíocre que se achava esperto, me tratava com uma condescendência nojenta. Dona Antônia, a senhora pode ficar tranquila, nós cuidamos de tudo, ele declarava como se fosse uma bênção na minha vida. Se soubesse que eu movimentava mais dinheiro em um mês do que ele em um ano inteiro, o apartamento onde eu vivia era minha base de operações. No quarto de hóspedes, que ninguém nunca usava, eu tinha um escritório completo. Computador, impressora, cofre, arquivos organizados por empresa e por ano. Quando Patrícia vinha me visitar, raramente, eu trancava aquela porta e fingia que era apenas um depósito de lembranças do pai. Minha rotina era milimetricamente calculada. De manhã, ligações para os gerentes, análise de relatórios, aprovação de vendas. À tarde, papel de vovó. Novelinha, telefone para reclamar de alguma coisa com Patrícia. Eventual ida ao mercado para manter as aparências de senhora normal. A ironia é que eu realmente me sentia sozinha. Não pela idade ou pela viuvez, mas por não poder compartilhar meus sucessos com ninguém. Quando fechava uma venda milionária, quando expandia para uma nova região, quando superava as metas anuais, eu comemorava sozinha, no silêncio do meu apartamento. Patrícia nunca perguntou sobre minha vida, meus planos, meus sonhos. Para ela, eu era apenas uma responsabilidade que logo seria resolvida de forma definitiva. O que ela não sabia é que eu estava documentando cada conversa, cada gesto de descaso, cada prova de que ela só se aproximava quando precisava de dinheiro. Aquele áudio de março de 2020 foi a gota d'água. Não apenas porque ela havia tentado me roubar, mas porque finalmente mostrou quem ela realmente era, uma filha que contava os dias para eu morrer e liberar a herança que ela acreditava merecer. Foi nesse momento que Antônia, a mãe dedicada, morreu para sempre, e nasceu alguém muito mais perigoso. 20 minutos após receber o áudio da Patrícia, meu celular tocou. Era José Carlos. Tia Antônia, a senhora está aí? A voz dele estava tensa, preocupada. Preciso falar com a senhora urgente. Fingir surpresa fazia parte do jogo. O que foi, José? Aconteceu alguma coisa? A senhora autorizou alguma venda de casa em Guarujá? Porque chegou aqui uma documentação meio estranha. Meu coração disparou, mas minha voz se manteve calma. Como assim, filho? Que documentação? Uma tal de Patrícia Mendonça veio aqui hoje de manhã com uma procuração da senhora, dizendo que tem autorização para vender sua casa na praia e um Civic 2018. Mas os documentos... Sei lá, tia, tem alguma coisa errada. José Carlos conhecia minha letra desde sempre.
Brincávamos juntos quando éramos crianças. Ele me viu assinar milhares de documentos ao longo dos anos. Se ele estava desconfiado, era porque realmente havia algo muito errado. Patrícia é minha filha, José. Será que ela não... Eu sei quem é, tia, mas essa assinatura não é da senhora. E tem mais, ela não sabia que eu era seu primo. Falou comigo como se eu fosse um funcionário qualquer, disse que a senhora estava meio caduca por causa da idade e que ela estava cuidando dos seus bens. Cada palavra era uma punhalada. Meio caduca. Minha própria filha, descrevendo-me para estranhos como uma velha senil que não conseguia cuidar dos próprios bens. O que mais ela disse, José? Que a senhora estava isolada, confusa por causa da pandemia e que o médico havia recomendado que alguém assumisse suas responsabilidades financeiras. Trouxe até um papel que parecia laudo médico, mas... Tia, a senhora esteve em algum médico ultimamente? Não, José, não estive. Minha voz estava mais firme agora. A máscara da velha confusa começava a rachar. E que documentos ela apresentou exatamente? Procuração geral para venda de bens, supostamente assinada pela senhora semana passada. Reconhecimento de firma no cartório do Jabaquara. E esse tal laudo médico atestando, como posso dizer, incapacidade temporária para gerenciar patrimônio. Incapacidade temporária. Minha filha havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Não apenas forjou minha assinatura, mas criou um cenário completo onde eu era uma velha senil que precisava de tutela. José, me manda foto desses documentos pelo WhatsApp. E não fala nada para ela por enquanto. Deixa ela pensar que você acreditou. Tia, a senhora quer que eu... Faz o que estou pedindo, filho, e marca uma reunião com ela para segunda-feira, falando que precisa de mais documentos para processar a venda. Inventa qualquer desculpa. Desliguei o telefone e me encostei na parede. As pernas tremiam, não de medo, mas de raiva pura. 42 anos. Eu criei Patrícia por 42 anos. Dei educação, oportunidades, amor incondicional. E ela retribuía planejando minha incapacitação mental para roubar meus bens. O celular apitou. José Carlos havia mandado as fotos dos documentos. Reconhecimento de firma falso. Eu conhecia o cartorário há 20 anos. Ele jamais reconheceria uma assinatura que não fosse minha. Laudo médico assinado por um neurologista que eu nunca havia consultado. E a procuração? Uma imitação tosca da minha letra. Claramente feita por alguém que havia estudado minha assinatura, mas não conseguiu replicar perfeitamente. Mas o que mais me chocou foi a data. A procuração estava datada de 15 de março de 2020. Exatamente uma semana antes do áudio que ela me mandou. Isso significava que o plano já estava em movimento há dias. Enquanto eu me preocupava com a pandemia, ligava para saber como ela estava passando pela quarentena, Patrícia já estava forjando documentos para me roubar. Fui até meu escritório secreto e liguei o computador. Precisava entender a extensão do golpe. Acessei os sistemas bancários. Outro segredo que ninguém sabia, eu tinha acesso online a todas as minhas contas há anos. Nenhum movimento suspeito ainda, mas isso era só questão de tempo. Liguei para meu advogado particular, Dr. Henrique Almeida. Sim, uma velha confusa tinha advogado próprio há 15 anos. Doutor, preciso de um favor urgente. Quero que o senhor verifique se alguém tentou registrar alguma procuração em meu nome nos últimos dias. Claro, dona Antônia. Algo específico que devo procurar? Qualquer documento que me declare incapaz ou que dê poderes a terceiros sobre meus bens. E doutor, isso fica entre nós por enquanto. Em 2 horas, ele me ligou de volta. Dona Antônia, temos um problema. Foi registrada uma procuração em seu nome no cartório do Jabaquara, dando poderes plenos à sua filha Patrícia para vender seus bens. E há um registro no Hospital São Camilo de uma consulta neurológica que supostamente a senhora fez. Consulta que eu nunca fiz. Imagino que não. O doutor que assinou o laudo tem o registro suspenso pelo Conselho de Medicina desde 2019. Alguém contratou um médico sem licença para atestar sua incapacidade. Naquele momento, sentada no meu escritório, olhando as fotos dos documentos falsos no celular, eu compreendi que não havia volta. Patrícia não havia simplesmente tentado me roubar. Ela havia construído um caso legal completo para me declarar incapaz, assumir meus bens
e provavelmente me internar em algum lugar onde eu não pudesse atrapalhar seus planos. A mãe que existia em mim morreu naquele instante. O que nasceu foi algo muito mais sombrio. Uma mulher que havia sido subestimada a vida inteira e finalmente tinha um motivo perfeito para mostrar do que era capaz. Peguei papel e caneta e comecei a escrever. Não um testamento. Eu estava muito viva para isso. Era um plano de guerra, e minha própria filha havia acabado de descobrir que declarara guerra contra a pessoa errada. A primeira regra da vingança: conhecer completamente seu inimigo. E eu tinha uma vantagem crucial. Patrícia era minha filha. Eu conhecia cada fraqueza, cada padrão comportamental, cada mentira que ela contava para si mesma. Durante os 3 dias seguintes, me transformei em uma detetive particular. Mantive a fachada de velhinha confusa nas ligações com Patrícia, enquanto secretamente investigava cada aspecto do golpe que ela havia planejado. Comecei pelo óbvio: o dinheiro. Se Patrícia estava desesperada o suficiente para forjar documentos e me declarar incapaz, havia uma razão financeira urgente. Liguei para Helena, minha manicure há 10 anos, que também atendia a Patrícia. Helena, como está a Patrícia? Faz tempo que não a vejo. Ai, dona Antônia, está meio estranha. Na última vez que vim fazer as unhas dela, ela estava nervosa, falando no telefone sobre dívida de cartão, sabe? E o Ricardo, aquele marido dela, parece que está com um problema sério. Que tipo de problema, filha? Não sei direito, mas ouvi ela falando que ele devia dinheiro para gente que não brinca em serviço, entende? Gente perigosa. Dívida de jogo. Ricardo sempre teve esse vício, mas eu não sabia que havia chegado a esse ponto. Liguei para outros contatos. A síndica do prédio onde eles moravam, uma antiga colega de escola da Patrícia, que agora trabalhava em banco. Cada conversa revelava mais detalhes do desespero financeiro do casal. O apartamento deles estava com 3 meses de condomínio atrasado. Patrícia havia pedido empréstimo consignado no banco onde trabalhava e já estava no limite. Ricardo devia 50 mil reais para agiotas e havia perdido vários clientes no escritório porque estava visivelmente abatido e desconcentrado. Mas a informação mais valiosa veio do próprio José Carlos. Na segunda-feira, conforme combinamos, Patrícia voltou à imobiliária para dar continuidade ao processo de venda. E eu estava lá, escondida no escritório dos fundos, ouvindo cada palavra através do interfone interno. Então, dona Patrícia, conseguimos analisar a documentação, mas para prosseguir, precisamos de alguns esclarecimentos. A voz dela estava tensa, impaciente. Que tipo de esclarecimentos? Achei que estava tudo em ordem. Bem, é que a procuração... José Carlos fez uma pausa calculada. Normalmente, quando alguém tem procuração para vender bens de valor alto, a pessoa costuma estar presente na primeira reunião, ou pelo menos disponível para uma ligação de confirmação. Minha mãe está, como posso explicar, passando por um momento difícil. A idade, a pandemia, sabe como é. O médico recomendou que ela não fosse exposta a situações estressantes. Entendo. E esse médico, Dr. Fábio Contreiras, ele ainda está acompanhando o caso? Silêncio. Um silêncio longo demais para ser natural. Sim, claro. Por que pergunta? É que tentamos entrar em contato com ele para confirmar algumas informações, mas o número que consta no laudo não atende. Deve ter mudado de clínica. Essas coisas acontecem. José Carlos era um mestre nesse jogo. Crescemos na mesma rua, aprendemos juntos a perceber quando alguém estava mentindo. Dona Patrícia, a senhora se importaria se fizéssemos uma ligação para sua mãe? Só para confirmar que ela está ciente da venda. É procedimento padrão da empresa. Não! A resposta saiu mais alta que ela pretendia. Quer dizer, não é uma boa ideia. Ela fica confusa quando fala com estranhos. Pode até ter uma crise. Crise? De ansiedade, por causa da idade. Cada mentira era uma confissão. Patrícia estava improvisando mal, cavando um buraco cada vez mais fundo. Através do interfone, eu ouvia a desperation na voz dela, a pressa para finalizar a venda antes que alguém descobrisse a fraude. Olha, moço, eu preciso resolver isso hoje. Minha mãe tem algumas dívidas acumuladas por causa da confusão mental, e quanto mais demorar,
pior fica a situação dela. Mentira sobre mentira. Eu não tinha dívida nenhuma. Minhas contas estavam em dia há décadas. Que tipo de dívidas, se não for indiscrição? Cartão de crédito, compras online que ela fez e esqueceu. Idoso às vezes perde o controle, né? Compra a mesma coisa várias vezes. José Carlos me olhou através do vidro do escritório. Eu fiz sinal para ele continuar pressionando. E o valor da venda? 400 mil pela casa e 50 mil pelo carro. A senhora já tem destino para esse dinheiro? Vai ficar numa poupança para ela, para garantir o tratamento médico. Que tipo de tratamento? Nova hesitação. Neurológico, para a demência precoce. Naquele momento, ouvindo minha própria filha inventar que eu tinha demência para justificar seu roubo, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Não era mais raiva ou decepção. Era uma frieza absoluta, uma determinação de ferro que eu não sabia que possuía. Após Patrícia sair, José Carlos veio ao meu escritório. Tia, que mulher é essa? Ela não parece nem a mesma pessoa que eu conhecia. É o que a necessidade faz com as pessoas, José. Ou melhor, é o que a necessidade revela sobre quem elas sempre foram. Passei o resto da semana coletando mais evidências. Gravei todas as ligações que fiz para Patrícia, fingindo confusão sobre documentos que supostamente havia assinado. Cada conversa era uma performance. Eu fazia perguntas que uma pessoa com demência faria, e ela respondia com paciência forçada, sempre desconversando quando eu tocava em assuntos específicos. Contratei um detetive particular para fotografar os encontros de Ricardo com os agiotas. Descobri que a dívida dele não eram 50 mil, mas 120 mil reais, e que os credores haviam dado um prazo final, até o fim de março, ou haveria consequências graves. Tudo se encaixava. A urgência de Patrícia, a data da procuração forjada, a pressa para finalizar a venda. Eles não estavam apenas com problemas financeiros, estavam correndo risco de vida. Quanto mais eu investigava, mais descobria que essa não era a primeira tentativa de golpe. Era apenas a mais desesperada. Revisei minhas finanças dos últimos 2 anos com lupa. Pequenos saques que eu havia atribuído ao acaso, transferências autorizadas para contas que eu não reconhecia imediatamente, empréstimos em meu nome que haviam sido quitados rapidamente. Patrícia estava roubando de mim há pelo menos 2 anos, sempre em valores pequenos o suficiente para não chamar atenção. O padrão era inteligente. Ela falsificava minha assinatura em cheques de 500 mil reais, valores que uma velha confusa poderia ter esquecido de anotar. Quando questionada, ela dizia que era para supermercado, farmácia, despesas que eu havia pedido para ela pagar e esquecido. Descobri que ela tinha uma segunda chave do meu apartamento, feita 2 anos atrás, quando fingiu que estava preocupada com minha segurança durante uma gripe forte. Mãe, e se a senhora precisar de ajuda e eu não conseguir entrar? Essa chave dava acesso ao meu escritório secreto sempre que eu saía. Ela vasculhava meus documentos, fotografava contratos, estudava minha vida financeira real. Patrícia sabia exatamente quanto eu valia e há quanto tempo vinha planejando se apropriar disso. Encontrei evidências ainda mais perturbadoras no meu computador. O histórico mostrava acessos em dias que eu não estava em casa, sempre nos horários em que eu tinha reuniões na imobiliária ou consultas médicas. Ela acessava meus e-mails, lia conversas com meus advogados, estudava meus investimentos. Minha própria filha me espionava há anos, esperando o momento certo para me golpear. A descoberta mais chocante veio quando analisei as ligações do meu telefone fixo. Nos últimos 6 meses, Patrícia havia ligado para meu médico particular 3 vezes, se fazendo passar por mim para obter informações sobre minha saúde mental. Queria saber se eu havia demonstrado sinais de confusão, perda de memória, qualquer coisa que pudesse usar para construir um caso de incapacidade. Liguei para Dr. Maurício, meu médico há 15 anos. Doutor, a Patrícia ligou aqui recentemente perguntando sobre mim? Ah, sim, dona Antônia. Ela pareceu preocupada com a senhora. Disse que notou alguns esquecimentos, confusão com datas. E o senhor disse o quê? Que a senhora estava perfeitamente lúcida na última consulta, sem nenhum sinal de declínio cognitivo. Aliás,
Estranhei que ela estivesse preocupada, porque a senhora sempre me pareceu muito independente e consciente. E ela insistiu? Bastante. Queria saber se não seria recomendável uma avaliação neurológica mais detalhada. Disse que a família estava preocupada. Família, como se fosse um consenso. Como se houvesse outras pessoas preocupadas comigo além dela. Mais uma mentira numa construção cuidadosa de falsidades. Decidi fazer um experimento. Liguei para Patrícia fingindo estar confusa sobre um documento que supostamente havia assinado, justamente a procuração que ela havia forjado. Filha, estou aqui mexendo nos meus papéis e encontrei uma procuração com minha assinatura, mas não me lembro de ter assinado isso. Ah, mãe, a senhora assinou sim. Lembra que conversamos sobre a casa da praia? Que talvez fosse melhor vender para ter dinheiro disponível? Conversei isso com você? Não estou me lembrando. Claro que conversou, mãe. A senhora até disse que estava preocupada com os gastos da casa, que não usava mais. Pausa calculada. A senhora está bem? Está tomando os remédios certinho? Que remédios? Eu não tomava remédio nenhum, além de vitamina D. Que remédios, filha? Os que o médico passou para sua memória, mãe. A senhora está esquecendo até os remédios agora? Ela estava plantando evidências de demência em tempo real, construindo um histórico de confusão mental que poderia usar contra mim depois. Cada ligação era uma peça do quebra-cabeças para me declarar incapaz. Quando desliguei o telefone, eu não era mais a mesma pessoa. A inocência de acreditar que família significa proteção havia morrido completamente. Patrícia não era apenas uma filha desesperada tentando roubar dinheiro. Era uma predadora calculista que havia estudado minha rotina, minha psicologia, minha confiança para me destruir sistematicamente. E o mais aterrorizante, ela era boa nisso. Se eu não fosse quem realmente era, se realmente fosse apenas uma velha confusa e isolada, o plano dela teria funcionado perfeitamente. Foi numa quinta-feira, 2 semanas após o áudio que mudou tudo, que Antônia, a mãe, morreu definitivamente. E eu nasci. Estava organizando todas as evidências que havia coletado quando meu celular tocou. Era Patrícia, mas dessa vez a ligação foi diferente. Ela estava na casa de uma amiga. Eu reconheci a voz da Sandra ao fundo. E elas estavam bebendo vinho. Patrícia havia esquecido que me ligara. Não, gente, é impressionante como ela está ficando gagá. Outro dia me perguntou 3 vezes a mesma coisa na mesma conversa. Risadas. E o pior é que ela tem esse dinheiro todo parado e não faz nada útil com isso. Fica só juntando, pra quê? Sua mãe tem muito dinheiro assim? Era a voz da Sandra. Imagina se eu te contar. Casa na praia, apartamento nos jardins, carro do ano, e fica lá, feito uma miserável, contando tostão. É coisa de velho mesmo, né? Ficam paranoicos com dinheiro. Mas você não vai herdar tudo isso? Uma pausa. Depois, a voz da minha filha, embriagada e solta. Se eu esperar ela morrer naturalmente, vou esperar décadas. Essa velha é mais resistente que barata. Mas sabe o que é bom? Ela está ficando confusa mesmo. Ontem me perguntou sobre uma procuração que não lembrava de ter assinado. Risadas cúmplices. A cabeça dela está indo mesmo. Em poucos meses, vai estar tão gagá que ninguém vai questionar quando eu assumir os bens dela. E se ela não ficar gagá o suficiente? Ah, Sandra, existe médico para tudo hoje em dia. Um laudinho aqui, outro ali, e pronto. Incapacidade civil por demência precoce. Eu fico com a tutela e resolvo a vida dela do jeito certo. Minha mão tremeu segurando o telefone. Ela não estava apenas planejando me roubar. Estava planejando me internar à força, me declarar louca, me transformar em uma prisioneira legal para ter acesso total aos meus bens. Você conseguiria fazer isso com sua própria mãe? Pelo amor de Deus, Sandra, não é crueldade, é necessidade. Ela vai ficar num lugar bom, bem tratada, e eu vou usar o dinheiro para coisas úteis. É melhor para todo mundo. Naquele momento, ouvindo minha filha planejar minha prisão perpétua enquanto bebia vinho e ria com amigas, algo definitivo se transformou dentro de mim. Não era mais dor, decepção ou choque. Era uma clareza absoluta sobre o que eu precisava fazer. Desliguei a ligação e fui para o espelho do banheiro. Olhei para aquela mulher de 65 anos, cabelos grisalhos,
rugas de expressão, aparência frágil que havia cultivado por anos, e sorri pela primeira vez em semanas, porque finalmente eu entendia o jogo. Patrícia havia passado 2 anos estudando como me destruir, mas cometera um erro fatal. Ela nunca estudou quem eu realmente era. Para ela, eu era apenas uma velha rica com demência precoce. Ela não sabia que estava mexendo com uma mulher que havia construído um império imobiliário a partir do nada, usando exatamente o que ela estava tentando usar contra mim: a subestimação alheia. Voltei para meu escritório e abri um arquivo no computador. Intitulei Operação Patrícia. Porque era isso que ela havia se tornado, não mais minha filha, mas um problema empresarial que precisava ser resolvido com eficiência e permanência. Primeira estratégia: deixar que ela acredite que está vencendo. Nas próximas ligações, eu fingiria estar ainda mais confusa, mais vulnerável. Daria a ela a sensação de que o plano estava funcionando perfeitamente. Segunda estratégia: usar minha própria empresa como armadilha. José Carlos seria meu cúmplice oficial. Patrícia tentaria finalizar a venda e nós a conduziremos exatamente onde eu queria que ela estivesse. Num escritório cheio de testemunhas, advogados e evidências da fraude. Terceira estratégia: documentar tudo. Cada ligação, cada encontro, cada mentira seria gravada e catalogada. Quando chegasse a hora do confronto final, eu teria evidências suficientes para destruir não apenas Patrícia, mas Ricardo também. Quarta estratégia: garantir que as consequências fossem permanentes. Não bastava expor a fraude, eu precisava garantir que eles nunca mais conseguissem tentar algo assim contra ninguém. Levantei do computador e fui até o cofre. Lá dentro, além dos documentos das empresas, havia algo que ninguém sabia que eu possuía. Uma gravação de áudio de 3 anos atrás, quando Ricardo estava bêbado numa reunião de família e confessou ter falsificado documentos em outros casos. Era minha apólice de seguro contra ele, guardada para uma ocasião especial. Essa ocasião havia chegado. Peguei uma taça de vinho. Sim, eu bebia vinho sozinha às vezes. Outro segredo que ninguém conhecia. E brinquei. A sua saúde, Patrícia. Você acabou de criar o próprio monstro. Porque era isso que eu havia me tornado. Não mais uma mãe traída ou uma vítima vulnerável. Eu era agora uma predadora que havia estudado suas presas por 2 semanas e descoberto exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. E o mais assustador, eu estava gostando dessa sensação. A próxima ligação de Patrícia seria diferente. Ela ouviria a velha confusa e fragilizada que esperava encontrar. Mas estaríamos jogando no meu tabuleiro, com minhas regras, numa partida que eu já havia vencido antes mesmo dela saber que estávamos jogando. 40 anos construindo um império nas sombras me haviam ensinado uma coisa fundamental. A vingança não é um prato que se serve frio. É um banquete que se prepara meticulosamente, tempero por tempero, até que cada garfada seja perfeita. E eu era uma chefe excelente. A primeira regra da manipulação: dar ao seu alvo exatamente o que ele espera ver. E Patrícia esperava encontrar uma velha cada vez mais confusa, mais dependente, mais vulnerável. Foi exatamente isso que eu comecei a entregar. Na segunda-feira seguinte àquela ligação reveladora, liguei para ela com a voz trêmula, fingindo estar perdida com alguns documentos que havia encontrado espalhados pela casa. Filha, você pode me ajudar? Estou aqui com os papéis e não entendo o que significam. Que papéis, mãe? A voz dela tinha uma urgência mal disfarçada. Tem um aqui que fala sobre procuração, mas eu não lembro de ter assinado isso. E tem outro sobre a casa da praia. Silêncio. Posso imaginar o desespero dela do outro lado da linha, calculando se eu estava desconfiando ou realmente confusa. Ah, mãe, esses papéis são os que conversamos semana passada, lembra? Sobre organizar suas coisas para facilitar... Facilitar o quê, filha? Não estou me lembrando dessa conversa. Mãe, a senhora está tomando os remédios certinho, porque está esquecendo muita coisa ultimamente. Que remédios, Patrícia? Que remédios você inventou que eu tomo? Que remédios? Eu não tomo remédio nenhum. Os que o doutor passou para sua memória, mãe. A senhora está ficando muito esquecida.
Era fascinante observar como ela construía essa realidade alternativa em tempo real. Cada ligação, ela plantava mais sementes de demência, criando um histórico de confusão mental que poderia usar como evidência depois. Filha, eu estou com medo. Medo de quê, mãe? De estar ficando doente da cabeça. Às vezes não lembro das coisas, fico confusa. Você acha que eu deveria ir no médico? Era o que ela queria ouvir. A isca perfeita. Claro, mãe. Que bom que a senhora percebeu. Vou marcar uma consulta para a senhora com um especialista, tá? Um neurologista muito bom. Um neurologista que provavelmente já estava comprado para dar o diagnóstico que ela precisava. Mas eu deixaria ela acreditar que estava conduzindo o jogo. Você faz isso para mim, filha? Estou tão confusa com essas coisas. Faço sim, mãe. E olha, sobre aqueles papéis que a senhora encontrou, é melhor guardar numa pasta e não mexer mais. Deixa que eu organizo tudo para a senhora. Você pode vir aqui me ajudar? Estou com tanto papel espalhado. Claro, mãe. Vou aí amanhã. Desliguei o telefone e sorri. Perfeito. Ela viria ao meu território, onde eu controlava cada variável. Passei o resto do dia preparando o cenário. Espalhei papéis aleatórios pela mesa da sala, contas antigas, extratos bancários sem importância, documentos irrelevantes misturados estrategicamente. Guardei todos os documentos reais no cofre do escritório secreto. Quando Patrícia chegou na terça-feira, encontrou exatamente o que esperava. Uma mãe perdida no meio de papelada, usando óculos tortos, com uma expressão confusa. Ai, filha, que bom que você veio. Estou perdida no meio desses papéis. Ela abraçou-me com aquela falsa ternura que eu havia aprendido a reconhecer. O abraço de quem está medindo o valor de um bem que pretende possuir. Deixa que eu organizo tudo, mãe. A senhora não precisa se preocupar com isso. Observei enquanto ela vasculhava os papéis na mesa, claramente procurando pelos documentos que eu havia mencionado no telefone. Quando não encontrou nada relevante, fingiu estar apenas organizando para mim. Mãe, onde estão aqueles papéis que a senhora falou? Da procuração? Que procuração, filha? Fiz uma expressão genuinamente confusa. Eu falei sobre procuração. Vi o flash de pânico nos olhos dela. A senhora ligou ontem falando sobre uns documentos. Liguei? Não lembro. Balancei a cabeça, como se tentasse forçar uma memória que não vinha. Minha cabeça anda tão ruim, filha. Às vezes esqueço as coisas na hora que falo. Era cruel observar o conflito interno dela. Por um lado, ficava aliviada de que eu não me lembrava dos documentos. Por outro, preocupada com a possibilidade de que eu realmente estivesse perdendo a sanidade mental tão rapidamente. Mãe, a senhora tem certeza de que está se sentindo bem? Não sei, filha. Às vezes acordo e não sei que dia é. Ontem achei que era segunda-feira, mas era domingo. Mentira atrás de mentira, cada uma calculada para alimentar a narrativa que ela queria construir. Mãe, eu marquei uma consulta para a senhora, com um neurologista muito bom, o Dr. Fábio. Dr. Fábio, o mesmo nome do médico falso que havia assinado o primeiro laudo. Ela estava me levando para o cúmplice dela, para que ele confirmasse oficialmente minha demência. Quando é a consulta, filha? Quinta-feira. Eu venho buscar a senhora. Você vai comigo? Que bom! Eu fico nervosa em médico. Toda aquela encenação estava sendo gravada. Eu tinha um sistema de segurança discreto no apartamento há anos. Outro segredo que ninguém sabia. Cada palavra de Patrícia estava sendo documentada. Cada manipulação registrada em alta definição. Nos dias seguintes, intensifiquei o jogo psicológico. Comecei a fazer ligações esquecidas para Patrícia, sempre no mesmo dia. Às vezes com apenas 1 hora de diferença. Filha, você pode passar no mercado para mim? Preciso de leite. Claro, mãe. Passo lá hoje à tarde. 1 hora depois. Patrícia, você esqueceu de comprar o leite que pedi? Mãe, a senhora me ligou há 1 hora. Eu disse que ia passar hoje à tarde. Liguei? Não lembro. Desculpa, filha. Minha cabeça está tão confusa. Cada ligação era uma pequena tortura psicológica para ela. A frustração crescia, mas também a convicção de que eu estava realmente perdendo a sanidade. Era exatamente o que eu queria, que ela se sentisse segura de que o plano estava funcionando.
O teste mais cruel veio numa quarta-feira. Liguei chorando. Filha, você pode vir aqui? Estou perdida. O que foi, mãe? A senhora está bem? Não sei onde estou. Acordei e não reconheço nada aqui. Silêncio chocado. Mãe, a senhora está em casa, no seu apartamento. Como assim minha casa? Isso aqui não é minha casa. Onde está minha casa? Em 15 minutos, Patrícia estava na minha porta, com uma expressão entre preocupação e excitação. Porque uma mãe em surto psicótico seria a evidência perfeita para um processo de interdição. Quando ela chegou, encontrou-me sentada no sofá, aparentemente desorientada, olhando ao redor como se tudo fosse estranho. Mãe, o que aconteceu? Quem é você? Perguntei com a voz trêmula. Como entrou na minha casa? Vi o flash de euforia nos olhos dela. Era a prova que precisava de que eu havia perdido completamente a sanidade. Mãe, sou eu, Patrícia, sua filha. Não tenho filha. Olhei para ela com desconfiança genuína. Quem te deixou entrar aqui? Ela ficou ali por 2 horas, cuidando de mim, fingindo paciência enquanto eu gradualmente recuperava a lucidez e lembrava quem ela era. Durante todo o tempo, ela fazia perguntas específicas sobre meus bens, meus documentos, minhas senhas bancárias. Mãe, a senhora lembra onde guarda os documentos importantes? Que documentos? Da casa, do carro, dos bancos? Não sei, está tudo tão confuso na minha cabeça. Quando ela foi embora, eu sabia que o gancho havia sido fisgado completamente. Patrícia estava convencida de que eu tinha demência avançada e que seria fácil me internar e assumir meus bens. Na quinta-feira, véspera da consulta médica forjada, ela me ligou com uma empolgação mal contida na voz. Mãe, sobre a consulta de amanhã, o doutor vai fazer alguns testes, tá? Para ver como está a sua memória. Que tipo de teste, filha? Nada demais. Ele vai perguntar umas coisas, pedir para a senhora desenhar um relógio, essas coisas. É normal. Teste do relógio. Clássico para diagnosticar demência. Eu sabia exatamente o que esperar, porque havia pesquisado todos os protocolos neurológicos padrão. Seria fácil fingir déficit cognitivo suficiente para confirmar o diagnóstico que ela precisava. E se eu não conseguir fazer os testes? Não se preocupa, mãe. O doutor vai cuidar de tudo. Ele vai ajudar a senhora a ficar melhor. Mentira. Ele ia assinar um laudo declarando-me incapaz e Patrícia usaria esse documento para assumir legalmente meus bens. Filha, eu tenho medo. Medo de quê? De ficar doente para sempre. De não conseguir mais cuidar de mim. A senhora não vai ficar sozinha, mãe. Eu vou cuidar de tudo. Sim, ela cuidaria. Cuidaria de me trancar numa instituição e usar meu dinheiro para pagar as dívidas do marido. Na quinta-feira, o dia da consulta falsa, eu estava preparada. Vestiu-me com roupas descoordenadas, blusa azul com saia verde, meias de cores diferentes. Despenteei o cabelo propositalmente e coloquei os óculos tortos. Quando Patrícia chegou para me buscar, encontrou exatamente a imagem que esperava. Uma mulher visivelmente confusa e desalinhada. Mãe, a senhora está pronta? Para quê, filha? Para ir no médico, lembra? O neurologista. Que médico? Não estou doente, suspirou com paciência forçada. Mãe, conversamos sobre isso ontem. A senhora está esquecendo muitas coisas. Estou? Fiz uma expressão assustada. Que tipo de coisas? Durante o trajeto de Uber, ela fingiu consideração ao não querer que eu dirigisse. Mantive a performance. Perguntei 3 vezes onde estávamos indo, reclamei que não reconhecia as ruas, fingi confusão sobre qual era o meu endereço. Filha, onde eu moro mesmo? Nos Jardins, mãe. Na rua Estados Unidos. Ah, não lembrava. E você mora onde? No Tatuapé, mãe. A senhora sempre vai lá. Vou? Não lembro de ter ido na sua casa. Vi Patrícia trocar olhares significativos com o motorista através do retrovisor. Era óbvio que ela queria que houvesse testemunhas da minha condição. O consultório do doutor Fábio Contreiras ficava numa clínica suspeita na região central. Nada que inspirasse confiança. Exatamente o tipo de lugar onde médicos sem escrúpulos fazem laudos fraudulentos. Na recepção, Patrícia assumiu completamente o controle,
como se eu fosse uma criança. Ela tem consulta marcada. Antônia Ferreira Santos. A senhora pode aguardar, o doutor já vai atender. Enquanto esperávamos, observei Patrícia conferindo o celular nervosamente. Provavelmente textos do Ricardo, ansioso pelos resultados da consulta que definiria o futuro financeiro do casal. Dona Antônia? Uma enfermeira chamou. Vou com ela, Patrícia declarou imediatamente. Claro, a filha pode acompanhar. O Dr. Fábio era exatamente o que eu imaginava. Homem de 50 anos, terno mal ajustado, sorriso forçado e olhos que não transmitiam nenhuma competência médica. Pelo contrário, tinha toda a aparência de alguém que fazia favores por dinheiro. Dona Antônia, como a senhora está se sentindo? Bem, acho que bem. Olhei ao redor do consultório com aparente confusão. Onde estou? No meu consultório. Sou o Dr. Fábio, neurologista. Sua filha trouxe a senhora para uma avaliação. Por quê? Estou doente? Vamos descobrir. A senhora pode me dizer que dia é hoje? Hesitei propositalmente. Quinta ou sexta? Não tenho certeza. E em que mês estamos? Março ou abril? Patrícia interveio com falsa preocupação. Doutor, ela tem estado muito confusa. Esquece conversas, não lembra de compromissos. Entendo. Ele fez anotações que claramente eram apenas encenação. Dona Antônia, a senhora pode desenhar um relógio para mim? Aqui estava o momento crucial. Eu sabia exatamente como desenhar um relógio que indicasse déficit cognitivo sem ser óbvio demais. Números fora de sequência, ponteiros mal posicionados, formato irregular. Entreguei o papel com meu relógio defeituoso. Dr. Fábio examinou com seriedade teatral. Dona Antônia, a senhora lembra qual é o meu nome? Doutor. Fingi esforço para lembrar. Não lembro. E sabe por que está aqui? Não, acho que não. Mais anotações falsas. O diagnóstico já estava decidido antes mesmo de eu entrar na sala. Dona Patrícia, posso falar com a senhora em particular? Eles saíram para o corredor, mas as paredes eram finas. Consegui ouvir fragmentos da conversa. Declínio cognitivo evidente. Incapacidade para decisões financeiras. Recomendo interdição judicial. Quanto tempo esse processo demora? Quando voltaram, Dr. Fábio tinha a expressão solene de quem entrega uma sentença. Dona Antônia, a senhora tem alguns probleminhas de memória. Nada muito grave, mas vou receitar uns remédios e pedir para sua filha ajudar com suas coisas, tá bem? Que tipo de coisas? Documentos, bancos, essas coisas complicadas que podem confundir a senhora. Era isso. A armadilha estava fechada. Com esse laudo, Patrícia poderia entrar na justiça pedindo minha interdição por incapacidade mental. Na saída do consultório, Patrícia estava radiante. Finalmente tinha o documento que precisava para me destruir legalmente. Mãe, o doutor disse que a senhora precisa de cuidados especiais. Vou ajudar a organizar suas coisas. Que tipo de cuidados? Nada demais. Só vou cuidar dos seus documentos, do banco, para a senhora não se preocupar. No Uber de volta, ela já estava fazendo ligações. Ricardo? Sim, deu tudo certo. Ele assinou o laudo. Isso, incapacidade cognitiva progressiva. Agora é só protocolar o pedido de interdição. Cada palavra era uma confissão gravada. Meu celular, discretamente ativado, registrava toda a conversa. Quando chegamos em casa, Patrícia assumiu completamente o controle. Mãe, onde a senhora guarda os documentos importantes? Que documentos? Da casa, dos bancos, do carro? Não sei, está tudo misturado aí nos papéis. Ela passou 2 horas vasculhando meu apartamento, procurando contratos, senhas bancárias, qualquer coisa que pudesse usar para assumir meus bens. Obviamente não encontrou nada relevante, tudo estava seguro no escritório secreto. Mãe, a senhora tem algum cofre? Algum lugar onde guarda coisas importantes? Cofre? Não, acho que não. Ela não insistiu. Para que procurar cofre se logo teria acesso legal a tudo? Antes de ir embora, Patrícia fez a jogada final. Mãe, vou providenciar para alguém vir aqui cuidar da senhora. Uma enfermeira para ajudar com os remédios, essas coisas. Preciso de enfermeira?
Precisa sim. O doutor recomendou. E talvez seja bom a senhora ficar numa casa de repouso, onde tem gente especializada. Casa de repouso. O eufemismo para asilo, para me tirar completamente de cena. Mas eu gosto daqui da minha casa. Eu sei, mãe. Mas é temporário, só até a senhora melhorar. Depois que ela saiu, fui direto para meu escritório secreto. Era hora de preparar o contra-ataque final. Liguei para José Carlos. José, é a tia Antônia. Como está andando aquele processo de venda que conversamos? Opa, tia. A Patrícia ligou hoje mesmo. Disse que conseguiu todos os documentos médicos necessários e quer finalizar tudo na segunda-feira. Documentos médicos? Sim, um laudo comprovando que a senhora tem, como ela disse, incapacidade temporária para decisões financeiras. Disse que agora tem autorização legal para vender seus bens. Perfeito. Ela estava acelerando o processo, confiante de que tinha todas as cartas na mão. José, marca a reunião para segunda-feira às 10 horas e prepara a sala de reuniões grande, aquela com a mesa oval. Sala grande? Não é muita pompa para uma venda simples? Vai por mim, sobrinho. Essa venda vai ser tudo, menos simples. Desliguei e comecei os preparativos finais. Na segunda-feira, Patrícia chegaria a Santos em Associados, achando que ia consumar o golpe perfeito. Em vez disso, encontraria a armadilha mais elaborada da sua vida. Liguei para meu advogado particular, doutor Henrique Almeida. Doutor, preciso que o senhor esteja na Santos em Associados segunda-feira às 10 horas. Traga toda a documentação que preparamos. A situação chegou ao ponto que discutimos? Exatamente. E doutor, traga também aquela gravação do Ricardo que está guardada há 3 anos. A da festa de família? Onde ele confessa ter falsificado documentos? Essa mesmo. Chegou a hora de usar. Liguei para mais 2 advogados especialistas em crime financeiro, para um contador forense, para um investigador particular que havia contratado na semana anterior. Na segunda-feira, quando Patrícia entrasse naquela sala achando que ia me roubar, encontraria uma mesa cheia de profissionais esperando por ela, e eu, que ela acreditava estar internada ou incapacitada, estaria sentada na cabeceira da mesa como a verdadeira proprietária da empresa. Passei o fim de semana organizando cada detalhe. As gravações de todas as nossas conversas, organizadas cronologicamente. As evidências da falsificação de documentos. O histórico de pequenos roubos ao longo dos anos. O laudo médico fraudulento, as fotografias de Ricardo com os agiotas, tudo organizadinho numa pasta que eu entregaria para Patrícia no momento do confronto. Um presente de despedida da mãe que ela tentou destruir. Domingo à noite, véspera do dia D, ela me ligou uma última vez. Mãe, como a senhora está se sentindo? Confusa, filha, muito confusa. A enfermeira vai começar amanhã. E conversamos sobre a casa de repouso, lembra? Não lembro, mas se você acha melhor... Acho sim, mãe. É o melhor para todo mundo. Para todo mundo, Patrícia? Ou só para você e o Ricardo? Filha, posso te perguntar uma coisa? Claro, mãe. Você me ama? Silêncio. Um silêncio longo demais para ser natural. Claro que amo, mãe. Por isso estou cuidando de tudo. Mentira. Ela amava meu dinheiro, não a mim. Tá bom, filha. Até logo. Até logo, mãe. Descansa. Desliguei o telefone e sorri. Descansa, Patrícia. Amanhã você vai precisar de toda a energia que tem, porque às 10 horas da manhã de segunda-feira você descobrirá que tentou roubar a pessoa errada. Segunda-feira, 23 de março de 2020. O dia que mudaria nossas vidas para sempre. Cheguei a Santos em Associados às 8 horas da manhã, 2 horas antes do horário marcado com Patrícia. Precisava de tempo para preparar o cenário perfeito para a revelação que ela jamais esqueceria. A imobiliária estava funcionando normalmente, outro segredo que Patrícia desconhecia. Para ela, eu era apenas uma cliente da empresa, não a proprietária que movimentava milhões através daquelas paredes há 15 anos. Bom dia, dona Antônia. José Carlos me cumprimentou com aquele sorriso cúmplice que dividíamos desde crianças. Tudo pronto para a reunião. Os advogados já chegaram? Dr. Henrique está na sala desde 7h30. O contador forense chegou há 10 minutos.
E o investigador particular está na recepção, conferindo os equipamentos de gravação. Sim, equipamentos de gravação. Cada palavra que fosse dita naquela sala seria documentada em alta definição, tanto em áudio quanto em vídeo. Evidências que nem o melhor advogado conseguiria contestar. Fui até a sala de reuniões que havia pedido para José Carlos preparar. Era imponente. Mesa de mogno para 12 pessoas, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade através de janelas enormes. As paredes decoradas com fotos de empreendimentos que a empresa havia vendido ao longo dos anos, todos construídos com meu capital, todos resultado do império que eu havia construído nas sombras. Dr. Henrique Almeida me cumprimentou formalmente. Dona Antônia, todos os documentos estão organizados conforme solicitado. E a gravação do Ricardo? Aqui. Ele me mostrou um pendrive. 3 anos de idade, mas ainda válida juridicamente. Ele confessando ter falsificado procurações em outros casos. Perfeito. Ricardo não imaginava que aquela conversa bêbada numa festa de família seria sua ruína. Às 9h30, comecei a performance final. Sentei-me na cabeceira da mesa, na cadeira presidencial que ocupava há 15 anos, e vesti o papel de CEO que sempre fui. Cabelo arrumado, roupa executiva impecável, postura ereta de quem comanda. Patrícia chegaria em meia hora, esperando encontrar funcionários subservientes, dispostos a processar uma venda fraudulenta. Em vez disso, encontraria uma sala cheia de advogados, um contador forense, um investigador particular e, na cabeceira da mesa, a mãe, Gagá, que ela havia planejado internar. Senhores, eu disse para todos na sala, em alguns minutos, vocês presenciarão uma tentativa de fraude sendo executada contra uma idosa vulnerável. O que vocês não sabem é que essa idosa construiu todo este império que os rodeia. Dr. Henrique sorriu. Dona Antônia, em 30 anos de advocacia, nunca vi uma vingança tão bem planejada. Não é vingança, doutor. É justiça. Às 9h50, José Carlos me ligou da recepção. Tia, ela chegou e trouxe o marido. Perfeito. Ricardo também estaria presente para sua própria queda. Manda eles subirem para a sala de reuniões. E José, não menciona que eu estou aqui. Pode deixar, tia. Vou dizer que os responsáveis pela venda os aguardam na sala. Respirei fundo. 42 anos de maternidade estavam prestes a terminar definitivamente. Porque depois do que aconteceria nos próximos minutos, Patrícia não seria mais minha filha. Seria apenas mais uma criminosa que tentou me prejudicar e falhou. Às 10h em ponto, escutei passos no corredor. Vozes familiares aproximando-se da sala onde eu aguardava com minha equipe de profissionais. Deve ser aqui, era a voz de Patrícia. Que escritório elegante. Deve custar uma fortuna manter uma sala dessas. Se ela soubesse que quem pagava por aquela sala elegante era exatamente a pessoa que ela planejava roubar, a porta se abriu. José Carlos entrou primeiro, seguido por Patrícia e Ricardo. Eles vinham sorrindo, confiantes, prontos para finalizar o que acreditavam ser o golpe perfeito. O sorriso de Patrícia morreu no instante em que me viu. Mãe! A voz saiu em um sussurro estrangulado. O que a senhora está fazendo aqui? Eu estava sentada na cabeceira da mesa, impecavelmente vestida, com uma pasta de documentos à minha frente e 5 profissionais ao meu redor. Nada da mulher confusa e desarrumada que ela havia deixado em casa 2 dias antes. Olá, Patrícia. Por favor, sente-se. Ricardo estava pálido, olhando ao redor da sala como se tivesse entrado em uma armadilha. O que era exatamente o caso. Dona Antônia, não entendo. Pensei que a senhora estava... doente? Incapacitada? Com demência? Minha voz estava gelada, controlada. Sente-se, Ricardo. Vocês dois, sentem-se. Eles obedeceram mecanicamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. José Carlos, continuei, apresente nossos convidados aos outros presentes na reunião. Claro, Dona Antônia, José Carlos falou com formalidade teatral. Patrícia e Ricardo, estes são Dr. Henrique Almeida, advogado particular da Dona Antônia há 15 anos. Dr. Roberto Silva, contador forense. Dr. Paulo Santos, especialista em crimes financeiros. Sr. Carlos Mendes, investigador particular.
E eu sou José Carlos Ferreira, gerente-geral desta empresa, que pertence integralmente à minha prima, Dona Antônia Ferreira Santos. Patrícia empalideceu. Pertence? Como assim pertence? A Santos em Associados Imobiliária, eu disse calmamente. É minha empresa há 15 anos, assim como outras 4 imobiliárias espalhadas pela Grande São Paulo. Vocês tentaram me roubar usando minha própria empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça de Patrícia, tentando reorganizar uma realidade que havia desmoronado completamente. Mas a senhora... Você está confusa, com problemas de memória. Ah, isso. Sorri friamente. Doutor Henrique, pode reproduzir a gravação de quinta-feira? O advogado ligou um aparelho de som discreto. A voz de Patrícia ecoou pela sala. Ricardo, sim, deu tudo certo. Ele assinou o laudo. Isso, incapacidade cognitiva progressiva, agora é só protocolar o pedido de interdição. Patrícia tapou a boca com as mãos. Você gravou. Eu gravei tudo, Patrícia. Cada ligação, cada conversa, cada mentira que você contou sobre minha saúde mental. Abri a pasta à minha frente. 47 ligações telefônicas onde você planta evidências de demência. 16 visitas ao meu apartamento onde vasculha meus documentos. 3 tentativas de acesso às minhas contas bancárias. E uma consulta médica fraudulenta para obter um laudo falso. Laudo falso? Ricardo tentou intervir. O Dr. Fábio é um neurologista conceituado. O Dr. Fábio Contreiras, Dr. Paulo Santos interrompeu. Teve seu registro médico suspenso pelo Conselho Regional de Medicina em novembro de 2019 por emitir laudos fraudulentos. Qualquer documento assinado por ele é automaticamente inválido. Ricardo estava suando. Nós não sabíamos... Claro que sabiam. Peguei outro documento da pasta. Ricardo, você mesmo contratou os serviços dele em dezembro. 50 mil reais transferidos da conta da Patrícia para uma conta offshore ligada ao consultório dele. Como você sabe disso? Patrícia sussurrou. Porque eu sei de tudo, filha. Sei que você falsificou minha assinatura em 17 cheques nos últimos 2 anos. Sei que você vasculha meu apartamento sempre que saio. Sei que você ligou para meu médico se fazendo passar por mim. Sei que vocês devem 120 mil reais para agiotas. E sei que o plano era me internar numa casa de repouso e assumir legalmente todos os meus bens. Cada palavra era uma punhalada. Eu podia ver Patrícia desmoronando, percebendo que havia subestimado completamente a mulher que tentou destruir. Mãe, eu posso explicar. Explicar? Minha voz subiu pela primeira vez. Você vai explicar como planejou me declarar louca para roubar meu patrimônio? Como contratou um médico falso para atestar minha incapacidade? Como falsificou documentos para me vender bens que você nem sabia que eu possuía? Levantei-me da cadeira presidencial e caminhei até a janela, dando as costas para eles. Lá fora, São Paulo fervilhava em plena pandemia, pessoas lutando para sobreviver à crise. E ali dentro, minha própria filha havia tentado me destruir por ganância pura. Vocês querem saber o que mais me machuca? Disse sem me virar. Não é o roubo, não são as mentiras. É saber que vocês contavam os dias para eu morrer. Mãe, não é assim. Não? Me virei bruscamente. Doutor Henrique, reproduza a gravação da conversa que Patrícia teve com a amiga Sandra. A voz embriagada de Patrícia encheu a sala. Se eu esperar ela morrer naturalmente, vou esperar décadas. Essa velha é mais resistente que barata. Patrícia começou a chorar. Lágrimas tardias de quem foi pega em flagrante. Essa velha resistente que barata, continuei, construiu tudo isso que vocês veem ao redor. 40 anos trabalhando, economizando, investindo, para dar um futuro melhor para minha filha. E como ela retribui? Planejando minha internação forçada. Mãe, a gente está desesperado. O Ricardo deve dinheiro para gente perigosa. E isso me dá direito de ser roubada? De ser trancafiada num asilo? Voltei para a cadeira presidencial. Patrícia, você teve 42 anos para me pedir ajuda, para conversar comigo sobre problemas financeiros, para ser honesta sobre suas dificuldades. A senhora nunca nos contou que tinha tanto dinheiro.
E por que contaria? Para que vocês gastassem tudo em apostas e bobagens. Olhei diretamente nos olhos dela. Filha, eu te observei pelos últimos anos. Vi como você trata dinheiro, como vive acima das possibilidades, como o Ricardo aposta compulsivamente. Vocês teriam desperdiçado em 2 anos o que levei 40 para construir. Ricardo tentou uma última cartada. Dona Antônia, somos família. Podemos resolver isso em casa? Família? Ri com amargura. Família não planeja internar a mãe para roubar seus bens. Família não falsifica documentos médicos. Família não conta os dias para a matriarca morrer. Dr. Henrique se manifestou. Dona Antônia, gostaria que procedêssemos com as medidas legais? Era o momento da escolha final. Eu poderia destruir Patrícia e Ricardo completamente. Processos criminais, prisão, cassação do registro de Ricardo na OAB, ou poderia escolher uma vingança mais elaborada, mais educativa. Não. Todos me olharam surpresos. Não vamos processá-los criminalmente. Patrícia suspirou aliviada. Mãe, obrigada, eu... Ainda não terminei de falar. Minha voz voltou a ficar gelada. Vocês não vão ser processados porque eu escolhi uma punição mais apropriada. Abri a última pasta de documentos. Patrícia, todos os bens que você pensava que herdaria um dia foram transferidos ontem para a Fundação Antônia Ferreira, uma instituição beneficente que criei para ajudar idosos vítimas de violência familiar. Seu rosto perdeu toda a cor. Você... O quê? Casa da praia, apartamento nos Jardins, as 5 imobiliárias, todas as contas bancárias, todos os investimentos, tudo foi doado. Você não herdará 1 centavo. Mãe, você não pode... Posso e fiz. E Ricardo? Me virei para ele. Doutor, Paulo Santos, por favor, explique as consequências das evidências que coletamos. O advogado especialista em crimes financeiros abriu uma pasta. Ricardo Mendonça. Temos evidências suficientes para denunciá-lo à OAB por falsificação de documentos, exercício ilegal da profissão e estelionato contra idoso. Mesmo sem processo criminal, seu registro será cassado. Ricardo desabou na cadeira. Sem registro na OAB, ele perderia a única fonte de renda que ainda tinha. E tem mais, continuei. José Carlos, por favor, explique as novas políticas da nossa empresa. Meu primo sorriu. A partir de hoje, a Santos em Associados manterá uma lista de pessoas físicas e jurídicas consideradas personas não gratas. Patrícia Santos Mendonça e Ricardo Mendonça estão permanentemente banidos de qualquer negociação imobiliária com nossa empresa e nossas parceiras. Era uma sentença de morte profissional. No mercado imobiliário de São Paulo, ser banido da Santos em Associados era como ser marcado com ferro em brasa. Mas isso não é tudo, sorri friamente. Senhor Carlos Mendes, nosso investigador particular, por favor, compartilhe suas descobertas sobre os credores do Ricardo. O investigador abriu uma pasta de fotografias. Os agiotas que cobram a dívida do Sr. Ricardo foram informados de que ele planejava quitar o débito com dinheiro roubado de uma idosa. Eles não ficaram contentes com essa informação. Ricardo empalideceu ainda mais. Vocês falaram com eles? Nós simplesmente compartilhamos a verdade. O que eles fazem com essa informação não é responsabilidade nossa. Era cruel? Talvez. Mas era exatamente o que eles mereciam depois de tentar me destruir. Patrícia estava soluçando agora, percebendo a extensão da ruína que havia caído sobre ela. Mãe, por favor, somos família. Família. Repeti lentamente. Sabe qual foi o momento em que você deixou de ser minha filha, Patrícia? Ela me olhou através das lágrimas. Quando você ligou para sua amiga Sandra e disse que eu era mais resistente que barata. Naquele instante, a filha que criei morreu para mim. O que sobrou foi apenas mais uma pessoa tentando me prejudicar. Levantei-me da cadeira. A reunião havia terminado. Vocês podem sair agora. José Carlos os acompanhará até a saída. E Patrícia... Parei na porta. Não tente mais contato comigo. Mudei o telefone, as fechaduras do apartamento e informei à portaria que vocês não são mais bem-vindos. Saí da sala sem olhar para trás. Atrás de mim,
ouvi Patrícia soluçando e Ricardo tentando processar a magnitude da catástrofe que havia caído sobre eles. Na minha sala particular, fechei a porta e finalmente permiti que as emoções viessem à tona. Não tristeza ou arrependimento. Era uma satisfação sombria, uma sensação de justiça finalmente cumprida. 42 anos de maternidade haviam terminado naquela manhã de março, mas 65 anos de ser subestimada também. Agora, todos saberiam que Antônia Ferreira Santos não era uma velha frágil esperando para morrer. Era uma força da natureza que havia construído um império e destruído quem tentou tomá-lo dela. E ao contrário de Patrícia, eu dormiria muito bem naquela noite. 5 anos se passaram desde aquela manhã de março de 2020. Estou agora com 70 anos, sentada no escritório que antes era secreto e hoje administro abertamente. A pandemia passou, o mundo mudou, mas a sensação de vitória ainda percorre minhas veias toda vez que lembro daquele momento em que vi o rosto de Patrícia desmoronando na sala de reuniões. Você deve estar se perguntando se me arrependo. Se nas noites silenciosas, quando olho para fotos antigas dela ainda criança, sinto remorso pelo que fiz. A resposta é simples e perturbadora. Não. Não sinto remorso porque aprendi algo fundamental naqueles meses de 2020. Há pessoas neste mundo que só respeitam a força, que só param de tentar te destruir quando descobrem que você é mais perigoso do que elas. Patrícia era uma dessas pessoas. Nos primeiros meses após o confronto, tentei analisar friamente o que havia acontecido comigo. A Antônia mãe dedicada realmente havia morrido? Ou ela nunca existiu e eu sempre fui essa mulher calculista que apenas fingia vulnerabilidade por conveniência? A verdade, descobri, é mais complexa e mais sombria. Durante 40 anos de maternidade, eu genuinamente amei Patrícia. Sacrifiquei sonhos pessoais, oportunidades profissionais, relacionamentos amorosos para garantir que ela tivesse a melhor educação, as melhores chances na vida. Mas esse amor era condicional. Dependia dela ser a filha que eu esperava que fosse. Quando ela revelou quem realmente era, uma mulher capaz de internar a própria mãe para roubar seus bens, meu amor não se transformou em ódio. Ele simplesmente evaporou, como se nunca tivesse existido. Isso me assusta às vezes. A facilidade com que consegui apagar 42 anos de maternidade. Como se fosse apenas uma fase da minha vida que havia terminado, como um emprego que deixei para trás. Nos primeiros meses, ela tentou contato. Ligações que eu não atendia, mensagens no WhatsApp que eu deletava sem ler, cartas entregues na portaria que José Carlos queimava para mim. Depois de 1 ano, as tentativas cessaram. Patrícia finalmente entendeu que havia perdido não apenas a herança, mas a mãe. Ricardo perdeu o registro na OAB conforme prometido. Tentou trabalhar como despachante, depois como vendedor de carros usados. A última informação que tive, através dos investigadores que mantenho monitorando-os discretamente, é que ele trabalha como motorista de aplicativo. A dívida com os agiotas foi negociada de uma forma que prefiro não detalhar. Patrícia conseguiu um emprego numa empresa de telemarketing. Ganha um salário mínimo para pagar as contas de um apartamento pequeno na Zona Leste. Não tem mais manicure, não frequenta mais restaurantes, não usa mais roupas de marca. Vive a vida simples que sempre deveria ter vivido. Às vezes me pergunto se ela conta para alguém que teve uma mãe rica, se ela explica para os colegas de trabalho que cresceu numa família de classe média alta, ou se inventa uma história completamente nova, onde sempre foi pobre, sempre lutou, sempre teve que trabalhar duro. A Fundação Antônia Ferreira, alimentada pelos bens que um dia seriam herança dela, atende hoje 60 idosos vítimas de violência familiar. Irônico, não? O dinheiro que Patrícia planejava roubar agora protege outras pessoas que sofreram traições similares à minha. Recebo relatórios mensais das atividades da Fundação. Cada idoso ajudado é uma pequena vingança renovada contra ela. Cada vida salva é uma prova de que o dinheiro está sendo mais útil nas mãos de estranhos do que jamais seria nas dela. Mas confesso que há momentos sombrios. Momentos em que a solidão da vitória pesa mais que a satisfação da justiça. Quando passo pelo shopping,
onde costumávamos almoçar juntas aos domingos, quando vejo mães e filhas rindo em cafés, quando encontro fotos antigas dela no meu celular, nesses momentos, uma parte minúscula de mim se pergunta se eu poderia ter escolhido um caminho diferente. Poderia ter confrontado Patrícia diretamente, sem a encenação elaborada. Poderia ter oferecido ajuda financeira em troca de honestidade. Poderia ter tentado entender as pressões que a levaram àquele desespero. Mas então lembro da gravação onde ela me chama de mais resistente que barata. Lembro dos planos de me internar à força. Lembro do médico falso, dos documentos forjados, dos 2 anos de pequenos roubos que antecederam o golpe maior. E a parte minúscula de remorso desaparece, substituída por aquela satisfação fria que se tornou minha companheira constante. Mudei fisicamente também. Não escondo mais meu sucesso profissional. Visto roupas caras, frequento restaurantes elegantes, viajo para o exterior sempre que quero. Não finjo mais ser a velhinha confusa que depende da bondade alheia. As pessoas me respeitam agora. Funcionários das empresas, advogados, contadores, todos sabem que estão lidando com uma mulher de negócios séria. Ninguém mais me subestima. Mas perdi algo no processo. A capacidade de confiar plenamente em alguém morreu junto com meu amor maternal. Hoje, analiso cada relacionamento através da lente da utilidade mútua. Questiono os motivos de cada pessoa que se aproxima de mim. É uma existência mais segura, mas infinitamente mais solitária. José Carlos continua sendo meu braço direito, mas até com ele mantenho certas distâncias. Ele conhece meus negócios, mas não meus sentimentos. Sabe da minha rotina, mas não dos meus medos. Porque o que Patrícia despertou em mim não foi apenas capacidade de vingança. Foi a percepção de que qualquer pessoa, por mais próxima que seja, pode se transformar num inimigo se a motivação for suficiente. Será que José Carlos, se estivesse desesperado o suficiente, tentaria me prejudicar? Será que meu médico, meu advogado, minha empregada doméstica? Será que todos têm um preço pelo qual me trairiam? Essa paranoia constante é o preço real da minha vingança. Não o isolamento social. Esse eu escolhi. Mas a incapacidade de formar vínculos genuínos por medo de que se transformem em armadilhas. Às vezes, nas madrugadas insones, me pergunto quem venceu realmente naquele confronto de março. Patrícia perdeu o dinheiro e a mãe, mas pelo menos ainda é capaz de amar alguém além de si mesma. Eu mantive meu patrimônio e minha dignidade, mas me transformei numa fortaleza humana onde ninguém pode entrar completamente. É uma vitória amarga, doce na hora de saborear, mas com um gosto estranho que persiste por anos. Agora, 5 anos depois, olhando para trás, preciso te contar por que resolvi compartilhar essa história. Não é nostalgia, não é arrependimento, é um aviso. Sabe quantas pessoas já me procuraram desde que essa história se espalhou discretamente pelos círculos empresariais de São Paulo? Dezenas. Todas com histórias similares. Filhos que roubam pais idosos, cônjuges que planejam internar companheiros para assumir bens, netos que falsificam documentos de avós vulneráveis. O Brasil está cheio de Patrícias e Ricardos. Pessoas que olham para idosos e veem apenas obstáculos temporários entre eles e uma herança. A primeira mulher que me procurou foi Helena, de 72 anos. O filho dela havia conseguido uma procuração alegando que ela tinha Alzheimer, diagnóstico que ela nunca recebeu. Quando Helena descobriu, o apartamento já havia sido vendido e o dinheiro sumido em investimentos seguros que ele controlava. Dona Antônia, ela me disse, como a senhora conseguiu se vingar? Eu poderia ter dado conselhos legais, sugerido advogados, indicado caminhos oficiais para recuperar o que foi roubado. Em vez disso, eu ensinei Helena a ser paciente, a documentar tudo, a fingir fragilidade enquanto coletava evidências. 6 meses depois, o filho de Helena foi flagrado tentando vender a casa de praia dela, propriedade que ele não sabia que ela havia transferido secretamente para uma empresa fantasma. A armadilha funcionou perfeitamente. Será que fiz bem em ensinar uma mulher de 72 anos a destruir o próprio filho? Ou deveria ter sugerido terapia familiar, conversa, perdão cristão? A resposta depende da sua perspectiva sobre justiça
e família. Porque aqui está a verdade incômoda que aprendi. Existem pessoas neste mundo que só param de tentar te prejudicar quando descobrem que as consequências são piores que os benefícios. E algumas dessas pessoas dormem na cama ao lado, comem na mesma mesa, carregam seu sobrenome. Patrícia não parou de me roubar porque desenvolveu consciência moral. Ela parou porque descobriu que eu era mais perigosa que ela imaginava. Se eu tivesse continuado fingindo ser uma velha confusa, ela teria me internado e roubado tudo: o perdão, a compaixão, o amor incondicional. São luxos que só podemos nos dar quando não estamos sendo ativamente destruídos por quem deveria nos proteger. Você me julga por ter destruído minha própria filha? Então me responda. O que você faria se descobrisse que a pessoa mais próxima a você está planejando sua destruição financeira e emocional? Se soubesse que ela conta os dias para sua morte? Se descobrisse que ela já contratou médicos falsos para atestar sua incapacidade mental? Ofereceria a outra face? Tentaria entender as pressões que a levaram a isso? Procuraria ajuda psicológica para reconstruir o relacionamento? Ou faria exatamente o que eu fiz? Usaria toda a sua inteligência, recursos e frieza para garantir que ela nunca mais pudesse tentar isso contra você ou contra ninguém? A sociedade nos ensina que família é sagrada, que mães devem amar incondicionalmente, que perdão é sempre a resposta correta. Mas a sociedade não estava lá quando encontrei os documentos falsos. Não ouviu Patrícia planejando minha internação forçada. Não viu a satisfação nos olhos dela quando acreditou que eu estava ficando gaga. A verdade que ninguém quer admitir é esta. Às vezes, a pessoa que tenta te destruir é exatamente aquela que você mais ama. E quando isso acontece, você tem duas escolhas: ser destruído ou se tornar mais forte que seu destruidor. Eu escolhi me tornar mais forte. E não me arrependo. Hoje, administro 5 imobiliárias, uma fundação beneficente e vivo com uma dignidade que Patrícia tentou me roubar. Durmo tranquila, sabendo que ninguém mais subestimará Antônia Ferreira Santos. Patrícia trabalha num call center e vive num apartamento pequeno. Aprendeu da forma mais dura possível que ações têm consequências. Qual de nós duas está melhor hoje? A resposta é óbvia. Mas aqui está o que realmente me preocupa. Quantos de vocês que estão ouvindo essa história têm uma Patrícia na família? Um filho que está calculando quanto tempo falta para vocês morrerem? Um cônjuge que já pesquisou quanto custaria interná-los numa casa de repouso? Um neto que estuda suas assinaturas quando acham que vocês não estão olhando? A traição familiar é uma epidemia silenciosa no Brasil. Acontece em todas as classes sociais, em todas as regiões, em todas as configurações familiares, e geralmente quando a vítima percebe, já é tarde demais. Por isso meu conselho final é este: sejam como eu me tornei. Sejam subestimados pelos outros, mas nunca por vocês mesmos. Documentem tudo, mantenham segredos, preservem recursos que ninguém conhece. E, principalmente, observem quem se aproxima quando vocês fingem vulnerabilidade. Porque, no final das contas, não importa quantos anos vocês tenham, quanto dinheiro possuam ou quantas pessoas afirmem amar vocês. O que importa é se vocês são capazes de se proteger quando descobrirem que o amor de alguém tinha prazo de validade. Eu era apenas uma velha de 65 anos que fingia confusão para não ser incomodada com questões complexas. Patrícia acreditou na encenação e tentou me destruir. Descobriu tarde demais que estava tentando devorar um predador muito mais experiente. Agora me diga, quando alguém tentar te devorar, você será a presa ou o predador? A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, nem sempre teremos uma segunda chance de escolher certo. E uma última coisa, antes de terminar essa confissão, se você tem mais de 60 anos e alguém da sua família começou a se preocupar demais com suas finanças, a sugerir que você precisa de ajuda para gerenciar seus bens, ou a comentar que você anda esquecido, tome muito cuidado. Pode ser amor genuíno e preocupação real, ou pode ser o primeiro passo de um plano que terminará com você internado e seus bens nas mãos de quem você confiava.
A diferença entre as duas situações? A pessoa que realmente te ama pergunta como pode ajudar. A pessoa que quer te prejudicar já sabe exatamente como vai ajudar. Aprendam com minha história. Não sejam ingênuos como eu quase fui. E se descobrirem que alguém está tentando destruí-los, bem, vocês já sabem o que fazer. Afinal, eu ensinei direitinho.